Olá a todos, bom dia. Rodrigo, obrigada pela apresentação, obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos aqueles que estão nos vendo pela primeira vez e obrigada àqueles que nos já acompanham há algum tempo e estão retornando para nos prestigiar nas nossas apresentações. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho bastante inovador, né, e que eu acho que é bastante um tema que vem sendo bastante falado nas organizações, porque ele traz um pouco a conversa sobre um desafio que provavelmente muitos de vocês vivem ou falam sobre no seu dia a dia, que é como gerir informações em tempo real ou como processar um grande volume de informações para obter aqueles insights e aquelas informações que sejam realmente úteis para o negócio, né, para a estratégia do negócio, sejam estratégias de curto, médio e longo prazo, mas principalmente estratégias de curto prazo, que nós vamos falar aqui, e que sejam de impacto significativo para os resultados dos negócios de vocês. Então, esse é um assunto que eu acho que muitas empresas vêm tentando responder a este desafio, e o meu desafio hoje aqui é tentar mostrar para vocês como a Bridge vem, através da sua expertise em gestão de serviços de TI, governança de TI, e fazendo, né, a ponte que nós costumeiramente fazemos com estratégia de TI, entregando valor e se comunicando com o negócio, como que essa ponte pode então funcionar para responder a este desafio. Eu vou trazer também um case, né, no qual nós implementamos esse tipo de conceito, e eu espero que eu possa ajudar vocês a encaminhar um pouco esse conceito e essa solução dentro da organização de vocês. E no final eu vou ficar disponível para responder algumas dúvidas. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, primeiro nós vamos falar desse desafio, né, o que é esse desafio nas organizações atualmente, qual é a sua base conceitual, e depois eu trago o case que vai ser o nosso principal foco. Falando um pouquinho, então, desse desafio, não tem como a gente começar a falar sobre essa questão sem trazer, eu acho, um papo que, digamos, já é relativamente clichê, mas que ele não pode deixar de ser falado, que é o acesso à informação como algo que não tem sido mais um grande diferencial competitivo nas organizações. A gente sabe que em algum tempo atrás, ter acesso à informação já foi considerado um diferencial competitivo, mas hoje esse acesso já é tão livre, já é tão disponível, que não se torna mais um diferencial. E aí a gente tem que avançar um pouquinho mais no processo para entender aonde a gente consegue se posicionar e atingir esse diferencial competitivo. Então, uma vez que o acesso à informação não é mais um grande diferencial, de posse, então, de um grande volume de informações que hoje nós temos disponíveis no mundo, né, a gente, então, passa para um processo de organizar o processo analítico e decisório dentro dos negócios. Esse momento de organizar a análise, né, e entender o processo decisório após a análise de um grande volume de informações, isso tem se tornado fundamental. Né? Aquelas organizações que conseguem olhar para um grande volume de dados após esses dados terem sido capturados, conseguirem analisar esse volume, entendendo, né, separando o joio do trigo, e após isso terem um processo decisório bem estruturado, ou seja, tomar as decisões certas em cima das informações corretas, já estão um passo além no seu processo competitivo. Mas ainda assim, mesmo tendo analisado e decidido, é preciso que se tenha um processo de tomada de ação bastante relevante e bastante rápido. Então não adianta ainda eu analisar e decidir se eu não consigo agir em cima da minha decisão. Né? Então, a gente está falando aí de um processo ponta a ponta, que vem desde o momento que eu capturo um evento relevante para a organização, passo por uma análise, até o momento que eu
tomo uma ação estratégica para o meu negócio, né? Então, esse processo ponta a ponta é que a gente entende que se torna fundamental para a sobrevivência de muitos modelos de negócio. E o que a gente tem visto hoje, pessoal? A gente tem visto que muitas organizações atualmente têm navegado olhando para o retrovisor, né? Muitas organizações ainda não têm a capacidade de fazer a captura de dados em tempo, digamos, em tempo real, né? E fazem a captura desses dados olhando para o retrovisor, fazem o levantamento de dados com D-2, D-30, D-60, né? E tomam decisões estratégicas, às vezes, de muito longo prazo, se estruturando com dados que estão muito defasados e tomam decisões que são estruturantes de muito longo prazo. Então, elas perdem a habilidade ou não conseguem alcançar a habilidade de curto prazo. Apesar, né, como eu coloquei ali aquela mãozinha verde, dessa habilidade de tomar decisões olhando para o retrovisor, com base naquilo que já aconteceu, ser importante, ela é algo importante para o negócio, a gente tem que buscar novas habilidades. Então, hoje, os negócios eles precisam se adaptar a curto prazo. Então, é importante que as organizações elas tenham a capacidade de mudar as suas estratégias a curto prazo. Aquilo que já foi planejado, talvez olhando para o retrovisor, precisa ter uma certa adaptabilidade, uma certa flexibilidade a curto prazo, para que você consiga, olhando para o seu ambiente, entendendo a complexidade e a necessidade de mudança a curto prazo, você ter essa flexibilidade. Hoje o nosso ambiente competitivo pede isso, essa capacidade de adaptação ao ambiente a curto prazo. E aí, a nossa solução, a solução, né, que nós estamos trazendo o conceito de Real-Time Intelligence, ela busca exatamente trazer essas novas habilidades organizacionais. Então, a gente está falando de uma plataforma que é uma antena rápida para o que está acontecendo no mercado. Ela traz informações que possam influenciar o resultado e diminui o tempo de reação e adaptação da companhia. Então, aqui eu já começo a mostrar para vocês qual é a proposta de valor desse conceito que nós estamos chamando de plataforma de Real-Time Intelligence. Então, o que nós estamos buscando são novas habilidades organizacionais que tentem trazer essa adaptabilidade a curto prazo para as companhias, uma vez que a gente entende que isso tem se tornado fundamental no processo competitivo. Ok? Bom, então, vamos lá. E aí, qual seria o nosso desafio? Né? A gente entende que em todo esse processo, a gente está lidando com tecnologia. Né? E aí, a gente tem que, quando a gente faz uma ponte, né, com alguns fatores, com alguns conceitos que a gente vem trazendo para vocês, inclusive em outros webinars que a gente já mencionou aqui, que nós já trouxemos para vocês, a TI ela se torna um parceiro fundamental nesse momento, de trazer essa nova estratégia, essa nova habilidade competitiva para o negócio. Né? Nesse momento, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de TI bimodal, só fazendo um breve paralelo aqui com vocês, para a gente fazer o gancho entre os conceitos, né? A TI bimodal, onde ela tem o modo 1, né, de fazer o negócio correr, fazer o negócio acontecer, e o segundo modo, né, de alavancagem do negócio, de transformação do negócio, quando a TI traz um conceito de plataforma de Real-Time Intelligence, traz toda essa complexidade tecnológica que vocês vão perceber que é necessário para subir uma plataforma dessa, a TI está rodando no modo 2. Né? É a TI trazendo uma alavancagem, uma nova forma de negócio, de operação dos processos do negócio. Tá? A TI trazendo um diferencial. Né?
E aí, o grande desafio dessa plataforma, como eu coloco aqui, é através do uso estratégico de tecnologia da informação, né, integrada com pessoas e processos, capturar e expor em tempo real informações relevantes para as pessoas certas da companhia. E pegando o paralelo daquele processo ponta a ponta que eu mostrei para vocês, a ideia é que nós tenhamos uma série de eventos que acontecem o tempo todo relacionados ao negócio de vocês, que esses eventos sejam capturados, organizados, analisados, expostos de alguma forma para que as pessoas certas tomem a decisão e eles sejam encaminhados para um padrão de ação dentro do negócio, até que essa oportunidade seja aproveitada ou alguma ameaça neutralizada. E qual é a grande sacada de uma plataforma de Real-Time Intelligence? A sacada dessa plataforma é que ela consiga trazer agilidade no processo e essa adaptação a curto prazo. Então, a ideia é que um padrão desde a captura de um evento até uma oportunidade aproveitada ou uma ameaça neutralizada, esse tempo seja reduzido, para que a empresa ela consiga ganhar competitividade, consiga ganhar agilidade nesse processo. Só que para a gente conseguir isso, temos vários desafios, porque em cada etapa, né, desse processo, a gente tem vários desafios embutidos e a gente consegue fazer vários paralelos. Nesse momento de captura, pessoal, a gente poderia fazer uma palestra só falando desse momento de captura, porque o que nós estamos trazendo aqui é o conceito de data discovery. Tá? Nada mais é do que isso. Eu só não coloquei esse nome aqui de forma explícita. Mas aqui nós temos o desafio de diversas fontes de informação diferentes, né? O desafio de capturar informações em tempo real, né? É aquela questão de navegar olhando para o retrovisor ou conseguir fazer a captura em tempo real para conseguir me adaptar em tempo real, né? Capturar aquelas informações que sejam realmente relevantes para o negócio e você decidir e separar o joio do trigo, às vezes é muito difícil. O desafio da leitura da realidade do cenário em tempo real. Às vezes eu consigo capturar um volume tão grande de dados que para eu fazer essa leitura dessa realidade em tempo real, eu não consigo ter essa capacidade. Né? E aí, ou eu não tenho a capacidade humana, ou eu não tenho a inteligência de automatização para fazer essa leitura de uma forma com a inteligência que eu preciso, né, para interpretar isso dentro do cenário do meu negócio. E o volume cada vez maior de informações disponíveis, e aí essa captura se torna um desafio maior ainda. Né? Então aqui a gente está falando de data discovery, ok? Organização dessas informações, desafios, organizar informações aparentemente desconexas. Quantas vezes dentro da organização de vocês, áreas separadas e distintas capturam e estão trabalhando com eventos que são conectados? Então, questões que acontecem que estão relacionadas ao negócio de vocês e áreas diferentes estão trabalhando de formas diferentes, às vezes com eventos que precisariam ser correlacionados e trabalhados de forma integrada. Né? É um usuário que foi reclamar numa loja e, ao mesmo tempo, colocou uma queixa numa rede social e esse usuário precisaria estar sendo trabalhado ao mesmo tempo, né? Sendo pelo processo de reclamação lá da loja e sendo pelo saque ou por quem trabalha as reclamações a partir das redes sociais, e às vezes essa pessoa é tratada de forma distinta dentro desses dois canais. Né? Esse é só um exemplo. Organizar as informações de acordo com a relevância de cada área. Né? Cada área tem a sua relevância para o negócio. Integração do processo de classificação da informação. A organização da informação em tempo hábil. Às vezes a gente demora tanto tempo para organizar a informação que já era, passou o tempo, perdemos a informação, né? Perdemos a relevância da informação. E a centralização das informações, que eu acho que é esse o valor que essa plataforma traz. É a centralização das informações que atualmente, provavelmente no negócio de vocês, se encontram em diversas fontes, né, e-mails, relatórios, pesquisas, dashboards que estão espalhados em diversas áreas. Né? E aí é o desafio de trazer isso tudo para uma plataforma única. É ousado, mas o desafio que essa plataforma se propõe é esse. Na parte de análise, a necessidade de verificar múltiplas fontes,
analisar fatos e informações em tempo hábil para que não perca relevância, assim como na organização, a definição de recursos-chave com o conhecimento do negócio para analisar as informações. Quando você centraliza a análise das informações, você pode perder o conhecimento tácito do negócio, que estão dispersos por várias áreas da organização. Definição de critérios formais para análise das informações, né? São as regras de negócio que nós temos que usar e que podem ser infinitas regras de negócio. Além disso, a definição de um processo de governança de informações em real time. Isso tudo são vários desafios que nós vamos ter que enfrentar só na etapa de análise. E nas etapas de decisão e ação, e aí nós já estamos falando de processos organizacionais muito complexos, né? Na parte de decisão, a gente precisa definir leis de aprovação, quem decide o que, quando, né? A definição de pontos focais para tomada de decisão com base nas informações geradas a partir da plataforma de real-time, definição dos tempos ótimos para tomada de decisão, para que ela não perca relevância, né? Hoje a gente entende a morosidade e a burocracia dentro dos negócios. A partir do momento que a gente pensa em trazer uma plataforma de real-time, essa dinâmica precisa mudar. Será que os negócios estão prontos para fazer essa mudança de pensamento, de agilidade? Né? E dentro do padrão de ação, é preciso a mesma coisa, né? Parecido com o padrão de decisão. A definição de um padrão de ação para que a informação não perca relevância, e aí a gente está falando de mudança de processos dentro da organização, e a criação de uma base de lições aprendidas de crises ou oportunidades anteriores que podem ser aplicadas em novos eventos para a melhoria do processo, uma retroalimentação para que essa plataforma esteja sempre aprendendo. Então, percebam que a quantidade de desafios que nós temos que enfrentar. Por isso, pessoal, que nós não estamos falando de uma plataforma apenas focada em tecnologia. Por isso que a Bridge traz o conceito de que é uma plataforma que ela deve ser pensada do ponto de vista de processos, pessoas e tecnologias, sempre de forma sinérgica, sempre de forma agregada. A gente entende que só tecnologia não resolve esse desafio, ok? Então, a gente entende que a solução para esse desafio, como eu falei, é essa plataforma multidisciplinar, ok? E aí, falando um pouquinho do nosso caso, né? Qual foi o desafio que nós enfrentamos e como, de forma prática, a gente aplicou esse conceito em uma organização, né? Primeiro, caracterizando um pouco a companhia e o que ela desejava. Por questões de sigilo, a gente não abre aqui exatamente qual era a companhia, mas era uma grande multinacional, no setor de bens de consumo, tá? Tem uma grande preocupação com marketing e presença em mídias, uma grande variedade de marcas e produtos, tá? Então é uma companhia bastante complexa. E qual era o desejo dessa companhia? Bom, o desejo dela era tornar o processo de decisão a curto prazo mais eficiente. Então era essa virada de chave, de parar de olhar um pouco para o retrovisor, tomando decisões a longo prazo, para começar a olhar mais a curto prazo, aproveitando informações mais em tempo real, ok? Garantir que os responsáveis pela tomada de decisão recebam a informação a tempo para que ela não perca relevância. Essa organização sofre de problemas do já passou, né? Então, pessoas que têm que tomar a decisão recebem, às vezes, a informação depois que a informação já se tornou obsoleta. E aí não adianta mais, porque o caso na mídia social já explodiu e já se tornou uma crise, o processo já está correndo na justiça, enfim, o lote estragado já foi para as gôndolas do supermercado, e aí já não dá mais tempo. Então, essa companhia entende que as pessoas que precisam tomar as decisões precisam receber a informação a tempo da tomada de decisão correta. Tá? E, além disso, o principal objetivo, né, desse projeto era fazer com que a companhia conseguisse alavancar oportunidades e neutralizar ameaças reais no tempo oportuno. Essa palavra real, ela é muito importante, porque para não ter aquele problema do que a gente chama do barata voa. Né? Qualquer coisa vira um alvoroço dentro da companhia de forma desnecessária. E aí você emprega um esforço em cima de alguma coisa que não traz um retorno real para a companhia. Então, essa identificação muito
muito fina daquilo que é real, né, que é uma ameaça real ou que é uma oportunidade real para a companhia, se torna muito importante. E você precisa ter toda uma estrutura de correlação de dados, de levantamento de informações para fazer uma avaliação muito criteriosa sobre isso dentro de um tempo oportuno, como sempre lembrando, tá? Então, o job dessa plataforma era expor em tempo real informações relevantes e organizadas que demandam decisões a curto prazo, ok? Bom, e aí qual foi a nossa primeira tarefa? Foi organizar de forma macro qual seria a estrutura dessa plataforma. Então, essa plataforma possuía inputs, né, que capturavam eventos. Essa plataforma, chamada de Real-Time Intelligence, tinha a tarefa de, então, capturar, organizar, classificar e expor os eventos para as pessoas certas dentro da companhia. E aí, fora dessa plataforma, as pessoas analisariam essas informações que seriam expostas de uma forma organizada, tomariam a decisão e a organização teria os seus padrões de ação. Tá? Então, a plataforma está centralizada aqui nas ações de captura, organização, classificação e exposição. E aqui a gente pode fazer um paralelo com os termos, né, mais recentes de tecnologia com as etapas de Data Discovery, Business Intelligence e Business Analytics. Só que por que eu não uso diretamente esses termos? Porque aqui na Bridge a gente expande um pouco mais esses termos do ponto de vista de regras de negócio, processos, pessoas. Então a gente não está falando puramente só de tecnologia, a gente está ampliando e deixando essas etapas de forma mais livre, para que a gente possa trabalhar e ter mais liberdade de trabalhar esses conceitos, ok? E aí, qual foi a nossa primeira missão? Foi identificar os infinitos inputs que existem dentro da companhia. E por que eu falo infinitos, pessoal? Porque realmente são infinitos mesmo. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês e que vocês podem fazer um paralelo com a organização de vocês dos possíveis inputs existentes. A gente está falando de watch-outs de publicidades, de buzz de mídias sociais, de campanhas e eventos da companhia. Então, quando a gente fala de varejo, por exemplo, que não é o caso dessa companhia, mas pegando o exemplo de varejo, eventos, né, que trazem muitas informações são eventos comemorativos como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, início de ano com compra de material escolar. Então, são eventos que geram muita informação para tipos de negócio como varejo, né? Clipping de reportagens, enfim, de publicidade, monitoramento de influenciadores dentro de mídias sociais. Se você é uma organização B2C, né, se você está muito presente em mídias sociais, esse monitoramento hoje em dia ele é fundamental, ele é indispensável. Então, o que dentro das mídias sociais está se falando sobre a sua organização? Se você é uma empresa que está presente, que é influenciada por leis, né, que são por decretos, por emendas, enfim, o que está se falando dentro do governo que pode influenciar o seu mercado? Insights de marketing, a operação da sua empresa, informações sobre buy-in, sobre buyout, sell-in, sell-out, o que está acontecendo na ponta da operação da sua empresa e que pode gerar dados importantes. Outros tipos de informação aqui que podem ser importantes, tá? Aqui eu já estou pegando outros exemplos de outros projetos nossos. Você pode ter dentro da sua organização uma equipe de vendas na rua, né? Uma equipe de vendedores na rua. Essa equipe de vendedores pode ter um smartphone na mão, né? Essa equipe de vendedores é a equipe que vai estar na rua, que vai estar olhando como estão os seus produtos na rua, como está a exposição da sua marca na rua. Eles são uma fonte inesgotável de informações sobre os seus produtos, sobre a sua marca. Então, eles podem ser mais uma fonte de input.
Enfim, então a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre fontes de informação e de input. Então, essas fontes de informação, elas são fontes de captura de informação e elas mandam informação para dentro do Real-Time Intelligence, que tem a missão de organizar e classificar de acordo com regras de negócio pré-estabelecidas. E aqui eu já coloquei uma fala do Gartner, e aí vocês podem me perguntar por que eu não estou falando de forma direta de nenhuma tecnologia, né? E eu digo para vocês, nós não estamos falando de nenhuma tecnologia, pessoal, exatamente porque nenhuma tecnologia de forma individual resolve o problema dessa plataforma. Então, até o Gartner aqui, ele corrobora e reforça essa minha fala, né? Para um portfólio e uma solução de Big Data Discovery, né, ele coloca aqui que os líderes de Business Intelligence e Analytics, eles devem procurar por um portfólio de tecnologias e ferramentas, dado que nenhum único vendedor vai oferecer todos os componentes que são requeridos para essa finalidade. Então, por isso que a Bridge não coloca aqui uma única plataforma tecnológica para resolver essa solução, né? É importante que sejam... Qual é a nossa proposição? A definição aqui dentro dessa plataforma de regras de negócio para organização e classificação das informações e, posteriormente, após essa definição dessas regras de negócio e desses fluxos de informação, nós vamos entender o portfólio de tecnologia que vai atender esses fluxos de informação. E eu gostaria de mostrar para vocês que, após esse passo, a gente define, então, o grande processo da plataforma de Real-Time Intelligence, que a gente definiu aqui como uma sequência de atividades e caixas, né, que começa lá pela captura de informações, passa pela organização das informações por temas relevantes, chegando na classificação da informação, se ela é uma oportunidade ou uma ameaça que impacte as vendas ou a imagem da companhia, integra os eventos correlacionados, determina o impacto do evento, expõe a oportunidade ou ameaça para as pessoas corretas, confirma o recebimento das informações e captura o resultado do encaminhamento das informações. Esse é todo o ciclo dessa plataforma de Real-Time Intelligence. E a partir daí, qual foi o nosso próximo passo? Foi a determinação de uma centena, dezenas de fluxos de informações individuais que vão desde de um input ou de alguns inputs até a exposição da informação, passando pela definição das regras de negócio para que a gente possa montar o nosso portfólio tecnológico que vai atender a essa plataforma de real-time. E o que eu trouxe aqui para vocês foram apenas alguns exemplos desses fluxos. Eu não vou entrar aqui no detalhe com vocês, mas para mostrar que foram construídos dezenas de fluxos como esses, tá? Passando aqui por inputs, né, que são mais bem detalhados, que passam lá pelo recolhimento de informações de mídias sociais, de clipping, sites do governo, brand manager, né, que passa por dentro da plataforma RTI com uma série de regras de negócios que devem ser obedecidas, né, e com a exposição dessas informações para as pessoas corretas, para as áreas corretas, ok? Trago aqui também um segundo exemplo de outro fluxo de informação, né? Outro conjunto de fluxo de informação a ser exposto pelo RTI, né? Com recolhimento de informações de mídias sociais, informações de vendas, de mercado, outros tipos de informações aqui que por sigilo foram omitidas, mas uma série de informações que aparentemente numa empresa sem uma plataforma de real-time, talvez fossem informações desconectadas, né, informações de mídias sociais, por exemplo, informações de vendas, e que nesse caso aqui, a partir da plataforma de real-time, nós consolidamos junto com insights em um dashboard gerencial que é informado e está disponível para consulta. Então, esse aqui é mais um
output do RTI. Tá? E aí, pessoal, eu só trouxe 2 exemplos aqui para vocês de dezenas de fluxos que foram construídos para essa plataforma de RTI. E a partir desses fluxos é que a gente determina a plataforma tecnológica. Pode ser escolhida uma plataforma tecnológica que vai abraçar uma imensa maioria desses fluxos, né, que vai conseguir absorver grande parte desses fluxos, e outras plataformas tecnológicas que vão permear e vão complementar aqueles fluxos que não conseguiram ser abraçados pela solução tecnológica maior, ou pode ser determinada uma arquitetura tecnológica mais fragmentada. Mas o que nós gostaríamos de sugerir é primeiro este trabalho, então, de governança, de processos e determinação de regras de negócios e definição de quais inputs e fluxos de informação são trabalhados dentro da organização, ok? Então, só para a gente encerrar aqui algumas questões finais. Pessoal, sempre pense grande, comece pequeno e cresça de forma estruturada. Nessa organização onde nós fizemos esse projeto, a gente fazia a analogia do Fusca e da Ferrari. A ideia era que essa plataforma de RTI, ela começasse como um Fusquinha, né, com poucos inputs, poucas fontes de informação, e ao longo do tempo ela fosse sendo retroalimentada e novas fontes de informação fossem sendo inseridas e ela fosse sendo melhorada num fluxo de melhoria contínua até que ela virasse uma Ferrari. Né? Então, esse processo ele pode acontecer. Você não precisa começar uma plataforma de Real-Time Intelligence partindo do suprassumo, de 1000 fontes de input, com 1 milhão de fluxos de informação, com 1 milhão de outputs para 50 áreas diferentes dentro da sua organização. Então, pense grande, comece pequeno e cresça de forma estruturada. Para isso, priorize inputs e fluxos de informação para a sua plataforma. Pense naqueles monitoramentos que são mais críticos para o seu negócio, que tem mais influência naquelas decisões a curto prazo, naquelas adaptações que eu comentei no começo e são mais relevantes para a tomada de decisão da sua organização e para a transformação da estratégia a curto prazo. Eu acho que a introdução da nossa conversa hoje pode ajudar vocês nessa priorização. Como eu comentei, a arquitetura da informação é muito importante, mas cuidado para não criar um Frankenstein e cuidado para não se limitar a uma tecnologia apenas. Não tem uma resposta certa. Tá? Então, analisa com cuidado, faz a sua arquitetura de processos, arquitetura de fluxos de informação e depois pensa na arquitetura tecnológica. Cuidado para a sua arquitetura tecnológica não limitar a sua solução de negócio e cuidado também para você não criar um monstro tecnológico, um Frankenstein, que depois você também não consiga evoluir com a sua solução de negócio, ok? Bom, pessoas e processos são tão importantes quanto tecnologia, eu acho que isso ficou bastante claro ao longo da minha fala, eu acho que essa foi a principal mensagem que a Bridge quis trazer aqui. A gente tem visto abordagens no mercado falando sobre esse tema, destacando muito mais a abordagem tecnológica, né? Então soluções sendo apresentadas para essa finalidade, destacando muito mais a solução em si tecnológica, integradora e data discovery, business analytics, business intelligence, mas talvez esquecendo um pouco dessa questão de determinação de fluxos de informação, de determinação de papéis e responsabilidades, de estruturação de regras de negócio, de layers de decisão, que são tão importantes quanto a determinação da tecnologia. Sem todo esse background, é um castelo de areia, desmorona rapidamente. Tá? E, pessoal, um ponto também muito importante que nós nos preocupamos muito nesse caso, tá, que eu apresentei para vocês, é tentar reaproveitar o que já existe. Aproveite os ativos que já trazem valor para a companhia, não reinvente a roda. Então, se você já tem tecnologias que você já usa para ter inputs de dados, como eu comentei, você já tem vendedores na rua que usam smartphones, que já usam um programinha para imputar informações, tenta se conectar a esse programa, tenta utilizar aquilo que já que já está no hábito, já está na rotina da sua organização. Não tenta sair colocando um monte de coisa nova
porque a chance de sucesso sempre é um pouco menor, né? Porque quando a gente aumenta o esforço de gestão da mudança dentro de um projeto, a gente sabe que essa é uma das maiores barreiras nos projetos, né? Principalmente em projetos de tecnologia. Então, tenta se acoplar àquilo que já existe, as tecnologias de recolhimento de dados, as tecnologias de output de dados, tenta ir fazendo só uma unificação de informações, uma unificação de processos, e aproveitando esses ativos, a chance de sucesso tende a ser um pouco maior. Então, eu acho que essas eram as principais informações e mensagens que eu gostaria de passar hoje para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos em alguns pontos, sobre esse assunto para vocês. Tentei passar um pouco da visão da Bridge com relação a esse assunto. Quem tiver qualquer dúvida agora pode se colocar, eu acho que o pessoal foi fazendo aí alguma pergunta ao longo da apresentação. E, bom, enfim, agora a gente vai... Eu me coloco à disposição, tá? Quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto depois, tem aqui os meus contatos, o contato da Bridge. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Esse é um assunto que rende muita conversa, tá? E é um assunto que ele é muito personalizado, assim, cada organização tem uma solução ou tem um conjunto de inputs e de processos que é muito particular. Então, eu me coloco à disposição caso alguém queira conversar, depois marcar um call, enfim, uma conversa de forma mais individual, tá? A gente teve aqui uma pergunta, hoje o pessoal ficou um pouco tímido. Tivemos uma pergunta do Fernando, e aí ele perguntou qual o tamanho médio de uma equipe que trabalha no RTI. Fernando, essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, nesse caso, tá, que eu mostrei, é uma companhia bem grande, tá? E o que foi planejado para esse RTI era um coordenador, tá? E 3 atendentes, 3 pessoas, 3 atendente eu acho que não é um bom nome, tá? 3 analistas, 3 pessoas que ficavam o tempo inteiro monitorando as informações. Num primeiro momento não pensou-se nem 24/7, dado restrições de recursos. Mas caso exista disponibilidade, depois foi até colocado no pipeline para essa plataforma evoluir para uma plataforma 24/7. Mas então apenas 3 pessoas. Isso depende muito também da quantidade de inputs. Isso foi para começar, porque a quantidade de inputs que começou na plataforma era um pouco mais limitada do que todas aquelas que eu mostrei para vocês. Então, de todos aqueles inputs, eu acho que 50% foram os inputs que começaram. E aí, com a evolução, provavelmente com o aumento de números de inputs e fluxos de informação e outputs passando pelo RTI, a gente precisa, de repente, aumentar o número de pessoas. E aí isso vai depender do volume do fluxo de informação. O Breno comentou que ele já foi responsável por projetos de BI, e salas de situação. E, ao meu ver, o RTI une os dois conceitos, correto? Eu acho que é por aí sim, Breno. Eu acho que o RTI une esses dois conceitos, vai um pouquinho mais além, porque eu acho que o tipo de input, ele é livre para abraçar novos tipos de input e fluxos de informação que podem ter a ver com marketing. Aí eu acho que o BI também tem um pouco a ver, é um pouco livre, né, para trabalhar vários tipos de input dentro da organização. E eu acho que é isso. Na verdade, assim, eu sempre brinco, né, que os conceitos no mercado, eles, na verdade, só vão mudando um pouco de nome, né, porque a raiz deles são sempre muito parecidas. Mas eu acho que tem um pouco a ver, sim, os conceitos. Tá? Bom, e aí teve uma pergunta aqui do Leonardo perguntando se o RTI é uma espécie de Salesforce, uma ferramenta. Eu acho que não é muito por aí, não. Eu acho que ele é mais uma plataforma mesmo que engloba processos, pessoas, pode ter um portfólio de tecnologias que vão ajudar ele
nesses vários processos, nesses vários encaminhamentos de fluxos de informação. Então, eu acho que é mais complexo do que apenas uma ferramenta, né? Bom, o Pedro está perguntando se existe uma plataforma do tipo BPO externo que a Bridge oferece para as empresas menores e que os inputs já sejam dados por essa equipe externa, se seria possível. Bom, Pedro, a Bridge não trabalha com nenhuma tecnologia fechada. O que a gente faz é analisar dentro das especificações processuais e regras de negócios específicas de cada organização algumas e opções de tecnologias de mercado que melhor se encaixam para aquela situação do cliente. Então, a gente ajuda a empresa a observar o melhor portfólio tecnológico que se encaixa para a sua realidade. Como eu comentei, é sempre importante você primeiro olhar o seu ambiente processual para depois encaixar um portfólio tecnológico. Eu acho que os inputs eles são muito particulares de cada organização. Para uma organização de varejo, o input que vem do mercado, da rua, ele é muito importante. Para uma organização business to business, né, B2B, o tipo de input ele vai ser outro, completamente diferente. A gente está falando talvez de um volume de dados menores, mas que precisa ser mais trabalhado, mais analisado, mais filtrado, enfim. E aí a gente tem uma diferença bastante grande de tipo de input e formas de análise desses inputs para cada organização. E aí a gente tentar padronizar esses inputs, talvez só de mercado para mercado, enfim. E aí o Emerson perguntou se a gente tem uma solução já definida e customizada ou se a gente começa o projeto de BI para cada novo cliente. Emerson, a gente tem esse método, que ele já é um método, né, que tem esse processo, né, de input, a plataforma e o output com o processo, né, e os fluxos de informação, mas a gente realmente começa a análise dos tipos de input, fluxos de informação para cada cliente, definição de regras de negócio, e isso a gente entende que é bem particular para cada organização, e a gente modela isso para cada projeto no qual a gente entra para definir essa plataforma. E aí, a partir disso, a gente faz a análise da plataforma tecnológica. Tá? A Nancy perguntou se a gente poderia chamar de framework. O framework, essa palavrinha framework, ela é meio capciosa, né, Nancy? Que é um conjunto de ferramentas, de melhores práticas, de, enfim, processos, e acho que talvez, né, eu tenho um pouco de dúvida, eu fico um pouco insegura, né, digamos, de dizer se isso seria um framework, né, se o RTI seria um framework ou não. Eu prefiro chamar de uma plataforma multidisciplinar, onde eu talvez me sentiria metodologicamente um pouco mais segura. E aí o Pedro perguntou se a gente tem como medir os ganhos, né, em valor, né, em grana, talvez após a implementação da plataforma, KPIs antes e depois. Pedro, é sempre um desafio. O maior desafio é se a organização tem KPIs antes. A organização tendo KPIs antes, com certeza a gente consegue medir os KPIs depois, principalmente em aumento de efetividade e de tempo de tomada de decisão. Nessa organização onde a gente entrou, ocorreu uma situação curiosa, que eles tinham passado por uma situação antes dessa plataforma, no qual eles tinham perdido muito dinheiro e tempo por conta de um tempo dilatado de decisão, e durante a implementação do projeto, a plataforma não tinha nem ido para o ar ainda, aconteceu uma situação muito semelhante, e por conta deles já estarem trabalhando os processos e refletindo em cima da velocidade da tomada de decisão e já com os processos mais ou menos estruturados, eles agiram num tempo muito menor do que o anterior, e eles evitaram aquilo que tinha acontecido anteriormente e não houve perdas financeiras para a empresa. Então, por exemplo, nesse caso já houve aí um ganho, foi bastante significativo para a marca. Então, a gente consegue sim, né, tendo os KPIs antes, a gente consegue fazer a determinação dos KPIs depois e fica explícito, assim, fica claro
o retorno, o cálculo do retorno com relação a essa plataforma, porque você começa a levantar dados e começa a ter decisões a curto prazo que trazem retorno efetivo, porque esse é o objetivo da plataforma. Se você não tem retorno para o negócio, você nem age em cima daqueles dados. Então, eu acho que tem aí muita oportunidade. Bom, o Breno comentou que outro ponto é a utilização ou aproveitamento de sistemas legados e que ele já se deparou com situações que aproveitar o legado e construir algo disruptivo para a organização em prol do objetivo estratégico se torna uma grande dicotomia. E como geralmente eu trato isso? Assim, eu comentei um pouco, isso é um dilema, né? Dilema são problemas que às vezes não têm solução e a gente precisa lidar com eles. Esses dilemas, eles precisam ser tratados porque, às vezes, dentro de um projeto, como eu particularmente, tá aí, pessoal, eu vou dar uma posição bem pessoal e que eu acho que não se aplicam para todos os casos, porque é aquela velha resposta de consultor, né? Muito depende da situação. Mas eu acho que normalmente é um pouco mais fácil se a situação atual da empresa, se aquela solução tecnológica ela já é bem estabelecida, se ela é bem aceita, se ela está sendo utilizada, se ela gera dados que são razoavelmente tranquilos de serem trabalhados, eu acho que normalmente é mais fácil você trabalhar com o sistema legado, né, chamado sistema legado, que já existe. Agora, se o sistema legado é cheio de problema, se ele não funciona, se ele gera mais problema do que ajuda, aí talvez seja um momento de, independente de plataforma de real-time intelligence, às vezes já é um momento de você avaliar a solução. Né? Então, você precisa avaliar o cenário. Né? Se é um momento de reavaliar a arquitetura tecnológica ou não. Né? Bom, então, eu acho que é isso. O pessoal colocou aqui alguns outros comentários, outras perguntas. A gente está com o nosso tempo aí já no limite, não daria para nós verificarmos todos. Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu acho que foi bastante proveitoso. Como esperado, já esse tema aí bastante... que chama bastante a atenção do público. Ficam os contatos, caso queiram entrar em contato conosco. Tem aqui o meu e-mail, carolina.abrantes@bridgeconsulting.com.br, e eu fico à disposição de vocês para qualquer contato. Ok? Mais uma vez agradeço muito a presença de todos vocês. Vou passar a palavra final aqui para o Rodrigo. Pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês. Muito obrigado a todos. Só lembrando que a gente vai mandar um e-mail para todos os inscritos com o link para que vocês possam acessar a gravação do webinar de hoje e a disponibilização de alguns dos slides que a Carolina preparou também no PowerPoint. Então, mais uma vez, obrigado. A gente está ainda fechando a data do nosso próximo webinar. Com a Bridge, a gente já tem uma data de mais ou menos a primeira semana do mês de todos os meses. A gente tem mais ou menos já agendado um webinar, então nós vamos estar sempre mandando por e-mail, postando nas nossas redes sociais, então fiquem sempre acompanhando a gente, e se quiser mais informações, estamos à disposição de vocês. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Se tiver mais alguma pergunta que não foi respondida, a gente vai encaminhar para a Carolina e ela vai entrar em contato com vocês, vai responder por e-mail para vocês. Muito obrigado a todos, uma ótima semana para vocês, um bom dia.